Moro em uma casa antiga, numa cidade pequena. Sempre gostei da tranquilidade do lugar, da calmaria que se sente depois do pôr do sol. Sou uma pessoa simples, que valoriza o silêncio e o isolamento. Minha casa fica numa rua estreita, longe do centro, cercada por árvores. O tipo de lugar onde você se sente desconectado do mundo, o que para mim era um alívio. Mas depois daquela noite chuvosa, eu passei a ver a solidão da minha casa de outra maneira. Era uma sexta-feira, e o tempo tinha começado a fechar no fim da tarde. O céu estava escuro, carregado de nuvens, e o som distante de trovões anunciava que uma tempestade estava a caminho. Eu sempre gostei de noites chuvosas, da sensação de segurança dentro de casa enquanto o mundo lá fora era lavado pela chuva. Naquela noite, preparei uma xícara de café, me sentei na sala, e fiquei ouvindo o som das gotas batendo contra as janelas. Por volta das 22 horas, a chuva tinha aumentado de intensidade. Era uma daquelas tempestades fortes, com rajadas de vento e trovões ecoando à distância. As luzes piscavam de vez em quando, ameaçando apagar. Minha casa, como de costume, estava silenciosa, exceto pelo som constante da chuva. Tudo parecia normal, até que algo incomum aconteceu. Eu estava sentado no sofá, distraído com um livro, quando ouvi um som que não fazia parte da tempestade. Um leve bater, quase imperceptível, vindo da porta da frente. No começo, achei que fosse o vento batendo contra algo do lado de fora, mas o som se repetiu, dessa vez mais claro. Era uma batida suave, como se alguém estivesse pedindo para entrar. Levantei-me, curioso e um pouco desconfiado. Quem estaria batendo na minha porta numa noite de tempestade? Caminhei até a porta, com os ouvidos atentos, e o som se repetiu novamente. 3 batidas leves, rítmicas, quase delicadas. Olhei pelo olho mágico, mas não vi nada. A chuva estava tão forte que a visibilidade era quase zero. Com cautela, abri a porta. E então, vi uma cena que me deixou desconcertado. Na varanda, encharcada pela chuva, estava uma criança. Devia ter uns 7 ou 8 anos, com cabelos loiros desgrenhados e um casaco velho, que parecia ser grande demais para ela. A criança estava de cabeça baixa, e seus pés descalços estavam mergulhados nas poças d'água. A chuva caía forte, mas a criança parecia alheia a isso, apenas permanecendo ali, parada, sem se mover. "Oi, você está bem?" Perguntei, sem saber como reagir. A criança não respondeu de imediato. Apenas ficou ali, de cabeça baixa, os cabelos grudados no rosto pela água. Meu primeiro instinto foi pensar que ela estava perdida ou tinha se machucado. A ideia de uma criança sozinha em meio àquela tempestade me fez esquecer o desconforto inicial. "Ei, você quer entrar?" Ofereci, tentando ser gentil. A criança finalmente levantou a cabeça, e naquele momento, senti um arrepio profundo percorrer meu corpo. Seus olhos, embora fossem de uma criança, estavam completamente vazios. Não havia vida, nem emoção. Apenas um olhar fixo e inexpressivo, como se ela estivesse olhando através de mim, para algo além. "Ele me mandou", disse a criança, com uma voz baixa e arrastada. Aquelas palavras me pegaram de surpresa. "Ele me mandou." Quem era ele? Eu não fazia ideia do que ela queria dizer, e por um momento, fiquei sem reação. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, a criança virou-se e começou a andar pela chuva, em direção à rua. Seus passos eram lentos, quase robóticos. Fiquei parado na porta, observando enquanto ela desaparecia na escuridão da tempestade. Fechei a porta, ainda tentando processar o que havia acontecido. Minha mente procurava por uma explicação lógica. Talvez fosse uma criança perdida, em choque por estar na tempestade, ou até mesmo com algum problema mental. Mas algo na maneira como ela falou, na expressão vazia de seu rosto, me deixou profundamente inquieto. Decidi dar uma volta pela casa, só para me acalmar.
A chuva continuava castigando as janelas, e os trovões pareciam cada vez mais próximos. Fui até a cozinha pegar outra xícara de café, e foi então que ouvi novamente o som de batidas. Dessa vez, não vinham da porta da frente. Vinham da janela da sala. Meu coração acelerou. Caminhei devagar até a sala e, com muita cautela, olhei pela janela. E lá estava ela. A mesma criança. Parada na chuva, com a cabeça baixa, batendo levemente no vidro, do lado de fora. Não sei como ela tinha voltado tão rápido, mas o medo começou a tomar conta de mim. Algo estava muito errado. Eu hesitei por um segundo, sem saber o que fazer. Deveria abrir a porta de novo? Chamar a polícia? Antes que eu pudesse decidir, a criança levantou a cabeça mais uma vez. Seus olhos estavam ainda mais vazios, e ela sussurrou através do vidro, em uma voz que parecia ecoar na minha cabeça. Ele está vindo. Eu não sabia o que aquilo significava, mas a maneira como ela disse aquelas palavras me deixou aterrorizado. Fechei as cortinas rapidamente, tentando bloquear a visão daquela criança. O som das batidas parou, e o silêncio voltou a preencher a casa. Voltei para a cozinha, minhas mãos tremendo, tentando me acalmar. Minutos depois, o telefone tocou. O som alto e repentino me fez pular. Corri para atender, achando que poderia ser a polícia ou algum vizinho. Mas quando peguei o telefone e disse alô, não houve resposta. Apenas um som estático, seguido por uma voz baixa e distorcida. Ele está aqui. Eu desliguei o telefone imediatamente, com o coração martelando no peito. Algo, ou alguém, estava brincando comigo. Corri pela casa, checando todas as portas e janelas, certificando-me de que tudo estava trancado. A sensação de que eu estava sendo observado era esmagadora. Mais uma vez, ouvi as batidas. Desta vez, vinham da porta dos fundos. Peguei um pedaço de madeira que eu tinha em um armário e me aproximei lentamente. Ao abrir a porta, a chuva entrou com força, molhando o chão da cozinha, mas não havia ninguém ali. Apenas a escuridão. De repente, senti uma presença atrás de mim. Virei-me rapidamente, mas a cozinha estava vazia. No entanto, a sensação de que eu não estava sozinho continuava. Fui até a sala, olhando ao redor, esperando ver algo nas sombras. As luzes piscavam levemente, como se estivessem à beira de apagar. E então, de novo, o som das batidas. Agora, pareciam vir de todos os lados da casa. Porta da frente, janelas, fundos, e era como se a criança estivesse em todos os lugares ao mesmo tempo, batendo levemente, pedindo para entrar. Minhas pernas começaram a fraquejar. A cada batida, a sensação de que algo terrível estava prestes a acontecer aumentava. De repente, as luzes apagaram. Fiquei completamente no escuro, com apenas o som da chuva e das batidas me cercando. Peguei o celular e liguei a lanterna, iluminando a sala. O feixe de luz tremia nas minhas mãos, e eu respirava com dificuldade. O som das batidas ficou mais forte. E então, eu ouvi a voz dela, vinda de todos os cantos da casa. Ele chegou. Naquele momento, o pavor me tomou completamente. Corri para o quarto, me trancando lá dentro. Podia ouvir os sons da casa rangendo, como se algo estivesse se movendo pelos corredores. Minha respiração estava descontrolada, e tudo o que eu conseguia pensar era em sobreviver aquela noite. Os minutos passaram como horas. As batidas continuavam, mas eu me recusava a abrir a porta. A sensação de que algo estava do lado de fora, esperando para entrar, era esmagadora. Fiquei no quarto até o amanhecer, ouvindo o som da chuva e dos trovões se acalmando aos poucos. Quando o sol finalmente surgiu, tudo estava em silêncio. Abri a porta do quarto com cautela e caminhei pela casa. Não havia sinal da criança, nem das batidas.
Tudo parecia voltar ao normal, mas a sensação de que algo estava profundamente errado nunca me deixou. Desde aquela noite, nunca mais consegui ficar tranquilo em noites chuvosas. E, sempre que ouço batidas suaves nas janelas ou portas durante uma tempestade, fico pensando se ele está voltando. Se a criança vai aparecer de novo, avisando que ele está por perto. E, desta vez, talvez eu não tenha tanta sorte. Eu nunca fui de acreditar em fantasmas ou em histórias assustadoras. Sempre fui o tipo de pessoa que busca explicações lógicas para qualquer coisa estranha. Mas depois daquela noite, algo mudou em mim. Às vezes, a realidade é mais aterrorizante do que qualquer lenda que a gente ouve por aí. Moro em uma casa no interior, em uma área bem afastada da cidade. Gosto do sossego e da paz que o campo proporciona, e a ideia de estar longe de tudo sempre me atraiu. Aqui, as noites são silenciosas, e o único som que se ouve é o vento passando pelas árvores. Porém, numa noite de tempestade, esse silêncio foi quebrado de uma maneira que eu nunca esquecerei. Era uma noite de segunda-feira, e o céu já estava fechado desde a tarde. O cheiro de chuva estava no ar, e as nuvens escuras prometiam uma tempestade forte. A eletricidade no ar parecia fazer tudo vibrar levemente, e eu podia sentir que uma grande tempestade estava a caminho. Quando finalmente começou a chover, foi como se o céu tivesse desabado. Eu estava sentado na sala, com uma xícara de chá quente, ouvindo o som da chuva batendo nas janelas. O vento uivava, e relâmpagos iluminavam o céu de tempos em tempos. A energia elétrica piscava de vez em quando, mas ainda não tinha caído. O barulho da tempestade era ensurdecedor, mas ao mesmo tempo, havia algo calmante nele. Por volta das 23 horas, o vento ficou mais forte, e a chuva batia com força contra a casa. Tudo estava bem, até que ouvi um som diferente. Era algo suave, quase coberto pelo som da tempestade. De início, achei que fosse um galho batendo contra a janela, mas o som se repetiu, e dessa vez era mais claro. Eram batidas leves, vindas da porta da frente. Fiquei paralisado por um momento, ouvindo atentamente. Quem estaria batendo na minha porta em meio a uma tempestade tão forte? Levantei-me devagar e caminhei até a porta, hesitante. O som se repetiu mais uma vez, 3 batidas suaves, como se quem estivesse do outro lado não quisesse incomodar. Olhei pelo olho mágico, mas não vi nada além da escuridão e da chuva caindo forte. Meu coração acelerou, e senti um frio na espinha. Algo naquela situação não parecia certo, mas ainda assim, abri a porta devagar, tentando enxergar através da chuva. Ali, parada na varanda, estava uma menina. Ela devia ter uns 8 anos, com cabelos negros longos e molhados, grudados no rosto. Vestia um vestido branco, completamente encharcado, que parecia pesado com a água da chuva. Seus pés descalços estavam cobertos de lama, e ela olhava para mim com uma expressão de tristeza profunda. "Oi, você está bem?" Perguntei, tentando entender o que uma criança estava fazendo sozinha naquela tempestade. A menina não respondeu de imediato. Ela apenas ficou ali, parada, os olhos fixos em mim. Algo nos olhos dela me fez estremecer. Não eram os olhos de uma criança normal. Havia algo vazio neles, como se ela estivesse ali, mas ao mesmo tempo, não estivesse. Depois de alguns segundos, ela finalmente falou, com uma voz baixa e suave. "Posso entrar? Estou com frio." Meu instinto me disse para não deixar aquela criança entrar. Algo dentro de mim gritava que aquilo não era certo. Mas como eu poderia deixar uma criança sozinha na chuva? Contra o meu instinto, abri mais a porta e a convidei a entrar. "Claro, entre. Você quer um cobertor? Está completamente encharcada." A menina entrou na casa lentamente, seus passos eram leves, quase silenciosos, apesar de seus pés estarem sujos de lama. Fechei a porta atrás dela, tentando entender o que estava acontecendo. "Onde estão seus pais?" Perguntei, tentando soar calmo. "Você mora por aqui?" Ela me olhou novamente com aqueles olhos vazios e respondeu, ainda com aquela voz baixa e calma. "Eles estão vindo."
Aquilo me deixou desconcertado. Eles estão vindo? Quem eram eles? Eu não sabia o que ela queria dizer, e o silêncio que seguiu sua resposta apenas aumentou o desconforto que eu sentia. Fui até o quarto buscar um cobertor, e quando voltei, a menina estava parada no meio da sala, olhando para a janela. Entreguei o cobertor a ela, mas ela não reagiu. Apenas continuou olhando para a janela, como se estivesse esperando por algo. Aquela situação me deixava cada vez mais tenso. Eu me sentia incapaz de pensar com clareza. A tempestade lá fora só aumentava, e a luz piscava de vez em quando, como se estivesse prestes a cair. Voltei a perguntar: quem são seus pais? Onde eles estão? Ela virou a cabeça lentamente, e, com a mesma voz fria, respondeu: eles estão perto. Eu senti o medo crescendo dentro de mim, mas ainda assim tentei manter o controle. Aquela menina precisava de ajuda, era só isso. Talvez estivesse confusa, ou assustada com a tempestade. Eu precisava manter a calma. Tudo bem, disse, tentando mudar o tom da conversa. Quer se sentar? Vou fazer uma bebida quente para você. A menina não respondeu. Apenas continuou me olhando, com os olhos vazios, como se estivesse examinando minha alma. A casa parecia ter ficado mais fria, e o som da tempestade, que antes me trazia uma certa paz, agora parecia sinistro. Fui até a cozinha e comecei a preparar um chá. Enquanto a água esquentava, meus pensamentos estavam a mil. Algo naquela menina me dava calafrios, mas eu não podia simplesmente ignorá-la. O que estava acontecendo ali? Quando voltei para a sala, ela não estava mais no lugar onde a deixei. Meu coração disparou. Olhei ao redor, tentando encontrar a menina. Ela estava parada na porta da frente, olhando fixamente para fora, pela pequena janela de vidro. O que você está fazendo? Perguntei, me aproximando devagar. Ela não respondeu, mas, quando cheguei perto, ouvi um som baixo e distante. Era uma espécie de sussurro, misturado ao som da chuva. Parecia vir de fora, da escuridão. Senti meu corpo congelar. A menina se virou para mim lentamente, e seus olhos estavam mais escuros do que antes, quase negros. Eles chegaram. No momento em que ela disse isso, um trovão ensurdecedor sacudiu a casa. As luzes piscaram mais uma vez, e, dessa vez, apagaram de vez. Fiquei na escuridão total, com apenas o som da chuva e o coração batendo descontroladamente. Peguei meu celular para ligar a lanterna, mas quando a luz iluminou a sala, a menina tinha desaparecido. Corri pela casa, vasculhando todos os cantos, mas ela não estava mais lá. As portas e janelas estavam trancadas, e não havia sinal de que ela tivesse saído. Era como se tivesse evaporado no ar. A sensação de pavor tomou conta de mim. O silêncio da casa era esmagador, e a única coisa que eu conseguia ouvir era o som da chuva lá fora. Eu tentei pensar em uma explicação racional, mas não havia nenhuma. A menina tinha simplesmente desaparecido. Aquela noite pareceu durar uma eternidade. Fiquei sentado no chão da sala, com a lanterna do celular ligada, esperando o amanhecer. Quando o sol finalmente começou a nascer, a tempestade diminuiu, e o som da chuva se tornou suave. Mas o medo ainda estava lá, enraizado dentro de mim. Saí de casa pela manhã, tentando encontrar algum sinal da menina, mas não havia nada. Nenhuma pegada na lama, nenhuma pista de onde ela poderia ter ido. Era como se ela nunca tivesse estado ali. Passei os dias seguintes em um estado de alerta constante, esperando que algo acontecesse de novo. Mas a menina nunca voltou. No entanto, até hoje, toda vez que chove forte à noite, sinto que ela ainda está por perto, me observando, esperando. E, quando ouço batidas suaves na porta durante uma tempestade, meu coração acelera. Eu nunca mais abro a porta em noites chuvosas. Sempre fui um motorista tranquilo. Já peguei muitas estradas em diferentes situações, chuva, sol, tempestades, e nunca tive medo de dirigir à noite. Morando no interior, dirigir à noite era comum para mim, e a tranquilidade das estradas desertas sempre me trazia uma sensação de paz.
Mas, depois de uma noite chuvosa há alguns anos, essa sensação de paz se transformou em um medo profundo. Era uma terça-feira, e eu estava voltando de uma viagem de trabalho. O tempo tinha fechado por volta do meio da tarde, e uma chuva fina começou a cair. No começo, nada demais. Mas à medida que as horas avançaram, a chuva ficou mais intensa. O céu estava completamente escuro, e a estrada parecia um rio de asfalto. O farol do carro cortava a escuridão à frente, mas mal conseguia iluminar o caminho com tanta água caindo. Eu estava numa estrada pouco movimentada, num trecho que cortava uma área rural. Sabia que demoraria algumas horas até chegar em casa, então decidi relaxar e dirigir devagar. A chuva caía pesada, o vento balançava as árvores, e o som constante das gotas no para-brisa criava uma atmosfera quase hipnótica. Era uma daquelas noites em que tudo parecia mais lento, e o tempo parecia se arrastar. Por volta das 22 horas, o trânsito estava completamente vazio. Nenhum carro passava por mim, e eu não via luzes à distância. A estrada parecia pertencer só a mim, com a chuva castigando o asfalto e o vento uivando nas janelas. Comecei a ficar inquieto, aquela sensação de que algo estava errado, mas eu não sabia o que. Algo no ar, algo no silêncio pesado entre os trovões. Foi então que, no meio da escuridão, eu vi algo. Lá, na beira da estrada, iluminado brevemente pelos faróis do meu carro, estava um menino. Ele parecia ter uns 10 ou 11 anos, parado ali, sozinho, embaixo de toda aquela chuva. O cabelo molhado grudava no rosto pálido, e suas roupas estavam completamente encharcadas. Ele estava olhando diretamente para a estrada, como se esperasse por alguém. Fiquei tão surpreso que quase pisei no freio com tudo, mas em vez disso, reduzi a velocidade devagar e passei por ele, tentando entender o que tinha acabado de ver. Uma criança, sozinha, na beira da estrada, em meio a uma tempestade tão forte. Não fazia sentido. Olhei pelo retrovisor, e ele ainda estava lá, parado, imóvel. Meu instinto me dizia para parar e ver se ele precisava de ajuda. Não podia simplesmente deixar um garoto sozinho naquela situação. Encostei o carro no acostamento, alguns metros à frente, e fiquei por um momento com as mãos no volante, pensando no que fazer. O menino parecia tão fora de lugar, tão deslocado naquela estrada deserta. Saí do carro, me protegendo da chuva com a jaqueta, e comecei a andar em direção ao lugar onde o vi. A cada passo, o som da chuva e o vento ficavam mais intensos, e minha visão era limitada pelo fluxo constante de água. A estrada parecia um deserto de asfalto molhado, e a escuridão ao redor era quase sufocante. Quando cheguei ao lugar onde ele estava, não havia ninguém. O menino tinha sumido. Olhei ao redor, tentando enxergar algo através da chuva, mas não havia sinal dele. Nenhuma pegada, nada. A sensação de que algo estava muito errado tomou conta de mim. Eu tinha certeza do que vi, não era possível que minha mente estivesse me pregando peças. Ele estava ali, eu o vi claramente. Mas agora, tudo o que restava era o vazio da estrada. Voltei para o carro com o coração acelerado, molhado até os ossos e com uma sensação crescente de desconforto. Liguei o motor e continuei dirigindo, dessa vez com mais atenção. Algo estava me deixando tenso, e a estrada, que antes parecia apenas mais uma rota comum, agora parecia algo muito mais sinistro. Alguns quilômetros à frente, a chuva continuava forte, mas foi quando virei numa curva que eu o vi novamente. O menino estava lá, de novo, parado na beira da estrada. Dessa vez, ele estava um pouco mais à frente, exatamente no mesmo lugar onde eu teria que passar. Ele não olhava diretamente para mim, mas sim para o asfalto, como se estivesse esperando por algo ou alguém. Meu corpo gelou. Como ele tinha conseguido chegar ali tão rápido? Eu não tinha visto nenhum atalho, e ele não poderia ter corrido naquela chuva sem eu notar. Mas lá estava ele, parado, com a mesma expressão vazia no rosto. Pisei no freio, parando o carro alguns metros à frente dele. Fiquei alguns segundos com as mãos firmes no volante, olhando para ele através da chuva. O menino não se movia. Ele apenas ficava ali, parado, na beira da estrada, com o corpo encharcado pela chuva torrencial. Com o coração batendo forte, decidi sair do carro novamente. Algo me dizia que eu precisava entender o que estava acontecendo. Caminhei até ele, a chuva batendo forte contra meu corpo, o vento quase me derrubando. Quando cheguei mais perto, percebi que o menino não estava olhando para mim. Ele estava olhando para a estrada, como se esperasse alguém ou algo passar. Ei, você está bem?
Perguntei, minha voz quase se perdendo no som da chuva. O menino não respondeu de imediato. Ele virou lentamente a cabeça para mim, e naquele momento, senti um arrepio profundo percorrer meu corpo. Seus olhos, e não eram os olhos de uma criança normal. Eles eram fundos, vazios, como se a vida tivesse sido drenada dele. Era como olhar para o vazio. Você pode me ajudar? Ele finalmente disse, com uma voz fraca, quase um sussurro. Eu fiquei sem reação por um momento. A pergunta era simples, mas o tom de sua voz, o jeito como ele falava, era estranho. Parecia que ele estava pedindo por algo muito além do que eu poderia oferecer. Mas, contra meu instinto, respondi. Claro, como posso ajudar? Ele olhou para mim novamente, dessa vez com mais intensidade, e disse algo que nunca vou esquecer. Ele está me procurando. Não o deixe me encontrar. Eu fiquei parado, sem saber o que fazer ou dizer. Aquilo não fazia sentido. Quem estava procurando por ele? E por que ele estava naquela estrada, sozinho, no meio de uma tempestade? Antes que eu pudesse fazer mais perguntas, o menino virou-se e começou a andar pela estrada, desaparecendo na escuridão e na chuva. Tentei segui-lo, mas ele se moveu rápido, muito mais rápido do que qualquer criança conseguiria. Em questão de segundos, ele desapareceu. Voltei para o carro, completamente abalado. O que diabos tinha acabado de acontecer? Quem era aquele menino? Quem estava procurando por ele? E o mais importante, por que ele desapareceu assim, como se nunca estivesse ali? Dirigi o resto do caminho para casa com as mãos trêmulas, o coração acelerado e a mente a mil. A estrada, antes tranquila e familiar, agora parecia o palco de algo muito mais sombrio do que eu poderia entender. Nos dias seguintes, tentei encontrar alguma explicação. Procurei notícias sobre alguma criança desaparecida na região, perguntei a vizinhos, mas ninguém sabia de nada. Era como se aquele menino nunca tivesse existido. Mas eu sei o que vi. Até hoje, cada vez que chove forte e eu estou na estrada, fico olhando pelo retrovisor, esperando ver aquele menino novamente, esperando ouvir sua voz pedindo ajuda. E o pior de tudo é que, no fundo, eu sei que ele ainda está lá, esperando. E sei que quem quer que esteja procurando por ele e não está longe. Minha família sempre teve uma casa de campo. Era um lugar isolado, cercado por florestas e com um lago tranquilo ao lado. Cresci indo para lá nos verões e fins de semana prolongados, e sempre achei aquele lugar mágico. A casa ficava à beira de um pequeno lago, onde eu costumava nadar e pescar com meus primos quando era criança. Mas, conforme fui crescendo, passei a visitá-la cada vez menos. Porém, numa noite chuvosa, já adulto, decidi passar um tempo sozinho lá. E naquela noite, algo aconteceu que mudou completamente minha percepção daquele lugar. A chuva começou logo no fim da tarde, e eu estava sentado na varanda, ouvindo o som das gotas caindo no telhado de madeira. A sensação de nostalgia e tranquilidade me envolvia enquanto eu olhava para o lago. O tempo ruim me fez repensar a ideia de pescar, então fiquei apenas ali, relaxando com uma xícara de café quente. À medida que a noite avançava, a chuva foi ficando mais intensa, com trovões esporádicos e relâmpagos iluminando o céu. O clima, que antes parecia acolhedor, começou a ficar mais pesado. Algo no ar parecia denso, como se a tempestade estivesse carregando mais do que apenas água. A eletricidade estava no ar, e o vento que antes soprava suavemente agora rugia entre as árvores. Decidi entrar, acender a lareira e assistir a um filme para passar o tempo, tentando ignorar a sensação de que algo estava fora do lugar. Por volta das 22 horas, a tempestade estava em seu auge. As luzes piscavam de vez em quando, ameaçando apagar, e o som dos trovões ficava cada vez mais forte. Eu já estava me acostumando com o barulho, quando algo diferente chamou minha atenção. Era um som distinto, diferente do trovão e da chuva. Era como se algo estivesse batendo na janela da cozinha, de leve, mas com insistência. Levantei-me devagar, com o coração acelerando um pouco. Era estranho, mas pensei que talvez fosse apenas um galho de árvore ou algum animal batendo contra a vidraça. Fui até a cozinha, que ficava de frente para o lago, e olhei pela janela. A chuva pesada dificultava a visão, mas consegui ver algo que me fez parar por um momento. Lá, parado à beira do lago, estava um garoto. Ele devia ter uns 10 ou 11 anos, com roupas molhadas e descalço, como se tivesse andado pela lama até ali. Seus cabelos escuros estavam grudados na testa, e ele parecia olhar fixamente para a água.
A luz fraca da varanda mal iluminava a área, mas era suficiente para que eu ouvisse com clareza. Minha primeira reação foi de confusão. Não havia ninguém além de mim por quilômetros de distância, e eu não tinha conhecimento de crianças na vizinhança. Quem seria aquele garoto? E por que ele estava lá fora, sozinho, no meio de uma tempestade? Abri a porta dos fundos, me protegendo da chuva com o braço, e gritei: "Ei! Você está bem?" O garoto não se mexeu. Apenas ficou parado, com os pés afundados na lama, olhando fixamente para o lago. O vento soprou com mais força, e o frio da chuva parecia cortar minha pele. Decidi me aproximar. Ele podia estar em perigo ou machucado. Não fazia sentido uma criança estar ali, naquela situação. Caminhei em direção ao lago, com as botas afundando no terreno lamacento. A cada passo, a chuva parecia ficar mais forte, e o som do vento entre as árvores criava uma atmosfera cada vez mais sinistra. Quando cheguei a poucos metros dele, chamei novamente: "Ei, garoto, você está perdido? Precisa de ajuda?" Dessa vez, ele se virou devagar para me olhar, e foi aí que algo no meu corpo congelou de medo. Seus olhos eram estranhos. Não havia nada de normal neles. Pareciam fundos, vazios, como se a luz não refletisse em suas pupilas. Sua pele, pálida, quase translúcida, estava coberta de lama, e sua expressão era de um vazio absoluto. Mas o que mais me perturbou foi a sensação que emanava dele, uma sensação de que ele não pertencia àquele lugar, àquele tempo. Ele abriu a boca lentamente, e uma voz baixa, quase como um sussurro arranhado, saiu de sua garganta: "Não posso ir embora. Ele não deixa." Eu fiquei sem palavras. Aquilo não fazia sentido. Quem não o deixava ir? O que estava acontecendo ali? O medo começou a tomar conta de mim, mas ao mesmo tempo, eu não conseguia deixar o garoto ali. Ele precisava de ajuda. "Quem não deixa você ir?" perguntei, tentando manter a calma. O garoto olhou para o lago por alguns segundos antes de responder, com a mesma voz fraca: "Ele mora na água." O arrepio que percorreu minha espinha foi instantâneo. Aquilo era bizarro. Olhei para o lago, que estava agitado com a tempestade, mas tudo que via era água escura sendo castigada pela chuva. Não havia nada ali. Nenhuma criatura, nada que pudesse justificar o que ele estava dizendo. Voltei meu olhar para o garoto, mas ele tinha dado alguns passos para mais perto da água. Meu instinto gritou para que eu o impedisse de chegar ao lago, mas, antes que eu pudesse reagir, ele começou a caminhar lentamente em direção à margem, seus pés afundando na lama. "Ei, pare!" gritei, avançando na direção dele. Mas, quando cheguei mais perto, ele já estava com os pés dentro da água. A escuridão do lago parecia envolvê-lo, e sua figura se tornou ainda mais sinistra à medida que ele ia afundando, quase como se a água o estivesse puxando. Corri, tentando alcançá-lo, mas quando estendi a mão, o garoto olhou para mim uma última vez, e o que eu vi em seus olhos me fez parar. Não era uma criança que estava diante de mim. Aquilo, seja lá o que fosse, não era humano. "Ele está me esperando", disse ele, antes de submergir completamente na água. Fiquei parado, sem saber o que fazer. O garoto havia desaparecido no lago, e tudo o que restava era o som da chuva e do vento. A água continuava agitada, mas não havia nenhum sinal de que ele estivesse ali. Nenhuma bolha, nenhum movimento. A sensação de que algo muito errado estava acontecendo tomou conta de mim. Voltei correndo para casa, com o coração disparado, me trancando lá dentro. Peguei o celular e tentei ligar para a polícia, mas o sinal estava fraco por causa da tempestade. Fiquei andando pela sala, sem saber o que fazer, olhando constantemente pela janela, esperando ver o garoto sair da água. Mas ele não voltou. A noite passou lentamente, e eu fiquei acordado até o amanhecer, ouvindo o som da chuva diminuindo aos poucos. Quando o dia clareou, saí para procurar sinais do garoto, mas tudo o que encontrei foram pegadas que terminavam abruptamente na margem do lago. Era como se ele nunca tivesse estado ali. Durante os dias que se seguiram, tentei descobrir se alguém tinha visto um garoto desaparecido na região, mas ninguém sabia de nada. Parecia que aquele garoto havia surgido do nada e desaparecido da mesma forma. Eu nunca soube o que realmente aconteceu naquela noite. Nunca soube quem era aquele garoto ou o que ele queria dizer com "ele mora na água". Mas, desde então, nunca mais consegui olhar para aquele lago da mesma maneira. Às vezes, em noites de tempestade, ainda acho que ouço sua voz, chamando por ajuda.
E sempre que chove forte, evito olhar para o lago. Tenho medo de ver sua figura pálida à beira da água, esperando por alguém para levá-lo de volta. Relutantemente, Sempre gostei de entrei dirigir no à primeiro noite. posto de serviço Há algo que na vi. tranquilidade das estradas Eu não desertas e fazia no som ideia de suave onde do motor estava, que me traz paz. provavelmente em algum lugar Moro em uma estranho da cidade cidade. pequena, e as viagens Tarde noturnas de demais, carro sempre percebi foram que uma forma aquilo de não era escape, realmente um jeito posto de de organizar os serviço. pensamentos. Parecia um A chuva posto de nunca me gasolina incomodou, na abandonado e uma verdade. loja de Sempre achei conveniência relaxante reaproveitada, dirigir sob uma sem uma tempestade, descrição o som melhor. das gotas batendo no De para-brisa e o qualquer brilho forma, dos relâmpagos parecia ao haver longe. outra loja não muito Mas uma longe na noite estrada, chuvosa em então particular decidi mudou ir até lá completamente se essa visão necessário. para mim. Estacionei Era o uma caminhão sexta-feira. e me dirigi à Tinha primeira sido um loja de dia cansativo conveniência. no trabalho, e, Para ao ser cair da noite, completamente honesto, decidi dar uma volta de esperava carro, que uma de como duas costumava coisas fazer para acontecesse, relaxar. ou o lugar estaria A chuva aberto já ou a estava porta caindo quando estaria saí de trancada. casa, e o céu estava Você carregado pode de nuvens imaginar minha negras que pareciam surpresa quando pesar a sobre a porta se cidade. abriu para uma loja Não era incomum completamente chover escura. forte naquela região, Olhei e eu ao estava redor, acostumado a lidar esperando com ter estradas sorte em molhadas e encontrar uma ventos bebida fortes. ou lanche deixado A para previsão trás. do tempo anunciava Pouco tempestades antes de durante me a noite virar, toda, meus mas eu olhos se não liguei. ajustaram à escuridão e Liguei percebi o um motor, leve brilho ajustei o emanando de rádio um e canto peguei da a sala. estrada. O Dirigi plano era até dirigir lá e até um descobri vilarejo que o próximo, brilho vinha um de um percurso quarto de nos cerca de fundos. 40 minutos por uma A estrada rural que curiosidade cortava falou campos mais e alto e florestas. abri a porta lentamente. Era um caminho que eu já conhecia bem, Para minha e a falta agradável de movimento surpresa, àquela hora da havia um noite só me deixava refrigerador mais ligado contra a confortável. parede. Não havia Ansioso, pressa, só abri eu, a porta, a estrada e a mas chuva. não encontrei nada. Conforme avançava, Literalmente a chuva nada. foi ficando mais intensa. As prateleiras O som haviam das sido gotas removidas, batendo no teto como do se o carro aparelho aumentava, tivesse e o sido para-brisa mal dava completamente conta de limpar esvaziado. a água que escorria. Ao fechar a porta, O farol eu cortava a tinha escuridão à minha 90% frente, de certeza mas a de ter visibilidade ouvido um estava ruído cada na sala vez mais principal, reduzida. como algo No caindo no entanto, chão. continuei, Congelei confiante por de que uns nada 10 sairia do segundos. normal. Será Foi por que volta das imaginei 23 isso? horas, quando já Não estava bem era no meio possível. do caminho, que algo estranho aconteceu. Silenciosamente, voltei para Eu a sala estava dirigindo principal e olhei tranquilamente, ao com o redor. olhar fixo na estrada à Nada. frente, quando vi uma Parte figura de ao mim longe, queria na continuar beira da estrada. investigando, mas não A tinha princípio, tempo para achei isso. que fosse minha imaginação, Saí algum pela porta reflexo de ou sombra entrada e criada pelos praticamente faróis na corri chuva. para outra loja. Mas, conforme Estava me aproximei, aberta, percebi graças a que era Deus. uma garota. Paguei Ela pela estava minha parada à bebida e margem da voltei estrada, para o caminhão. completamente encharcada pela Algo chuva, nessa com parada os braços toda cruzados, parecia errado. como se estivesse tentando se Precisava proteger do voltar frio. para a estrada o O mais cabelo rápido escuro possível. estava grudado no rosto pálido, Dei uma e última suas olhada roupas na loja pareciam abandonada velhas, e notei talvez que a até porta fora de estava época. agora aberta. Ela não acenava, Eu tinha não pedia 100% ajuda, de certeza apenas de que olhava havia fixamente fechado. para a estrada à sua frente, Não era como meu se trabalho estivesse esperando descobrir alguém o que passar. estava acontecendo ali. Reduzi a Então velocidade liguei o motor e imediatamente, voltei para a intrigado estrada. e, ao mesmo tempo, A cafeína um começou pouco a fazer desconfiado. efeito e me tirou Não era rapidamente da comum ver névoa alguém de ali, cansaço. especialmente uma garota Minha sozinha mente em uma começou a tempestade divagar como e aquela. comecei a pensar em O como lugar era tudo aquilo remoto, tinha e sido não havia bizarro. nenhuma casa ou vilarejo Acho que próximo. um invasor em um prédio Algo naquela abandonado cena não era a parecia coisa errado. mais estranha do mundo, Quando passei mas por minha ela, mente não diminui o conseguia máximo explicar possível, aquele tentando refrigerador, entender o que não estava importava a acontecendo. teoria que eu A inventasse. garota virou a cabeça Tentei levemente e me esquecer e olhou. continuei O dirigindo. olhar dela, havia Foi algo então de que perturbador comecei a naqueles notar olhos. movimentos estranhos Não na eram cortina olhos atrás de assustados mim. ou desesperados, O como suor alguém que começou a precisasse de escorrer ajuda. pela minha testa. Eram vazios, Observei frios, pelo como se ela não retrovisor enquanto a estivesse cortina realmente ali. parecia ondular e notei Meu que a instinto me cortina se dizia para movia, continuar mesmo dirigindo, sem o ar mas a ligado. ideia de deixar uma garota Pensei sozinha no naquela pior, situação me havia alguém incomodou. no meu caminhão. Estacionei o carro a Eu não alguns tinha metros à armas frente e comigo olhei nem pelo nada. retrovisor. Então Ela discretamente ainda digitei estava no meu lá, telefone o parada, endereço da sem se delegacia mover. de polícia mais Respirei próxima. fundo. Peguei o A guarda-chuva que viagem estava até lá no foram banco de uns trás 20 e saí do minutos carro. mais tensos e A horríveis da chuva minha estava vida. tão forte que o vento quase Continuei arrancou o imaginando guarda-chuva das aquela minhas pessoa mãos. estendendo a mão para me Caminhei em agarrar ou direção a tentando ela, fazer com o o coração caminhão acelerado colidir. e uma sensação crescente de Finalmente, que algo me estava muito aproximei da errado. delegacia. Você está bem? Parei o caminhão o mais Perguntei, próximo que tentando pude e soar calmo basicamente apesar corri da até a estranheza da delegacia. situação. Em A garota segundos, não respondeu. meu caminhão estava Ela cercado por apenas continuou me policiais olhando, e depois os que olhos abri a fixos parte nos meus, traseira, como o se que estivesse ficará analisando comigo cada para movimento sempre. que eu fazia. Os Sua policiais expressão tiraram não 3 mudava, pessoas e a com falta de aparência de reação só me sem-teto, deixou mais 2 homens e uma desconfortável. mulher. Você quer Eles uma estavam carona? vestindo trapos Está enrolados. chovendo muito forte aqui Relutantemente, fora, insisti, entrei no primeiro esperando posto que ela de dissesse serviço algo. que vi. Finalmente, Eu não fazia ela moveu a ideia de cabeça onde levemente, estava, como se provavelmente
estivesse em algum considerando a lugar ideia, estranho da e deu um cidade. pequeno passo em direção à Tarde estrada. demais, percebi que Quando ela aquilo se não era aproximou realmente mais, um pude posto ver de seu serviço. rosto com mais clareza à luz Parecia dos um faróis. posto de gasolina Seu abandonado e rosto uma era loja pálido, de quase conveniência sem cor, reaproveitada, e havia sem algo de uma anormal em descrição sua melhor. pele, como se estivesse De fria ao qualquer toque. forma, parecia Mas haver o que outra mais loja me não assustou muito foi o longe que ela na disse estrada, em seguida. então decidi ir até Ele lá está se vindo. necessário.
Essas 3 Estacionei palavras o saíram de caminhão sua e me boca com dirigi uma à calma primeira loja de perturbadora, e um conveniência. arrepio percorreu minha espinha. Para ser completamente Quem honesto, era ele? esperava que uma de O que duas ela queria coisas dizer com acontecesse: isso? ou o lugar Eu estaria estava aberto prestes ou a a porta perguntar, estaria quando ela trancada. olhou para a estrada, como se Você pode estivesse imaginar esperando ver minha alguém surpresa aparecer quando na a escuridão. porta se abriu para uma De loja repente, completamente um trovão escura. ecoou, e a luz de um Olhei ao relâmpago redor, iluminou a estrada ao esperando ter longe. sorte e encontrar uma Naquele bebida breve ou lanche instante, deixado olhei na para mesma trás. direção que ela, mas não Pouco vi nada antes de além me da virar, chuva e das árvores meus olhos se balançando com o ajustaram à vento. escuridão e O percebi um medo leve começou a brilho tomar emanando conta de de um mim, canto da e meu sala. instinto gritava para que eu voltasse Dirigi-me para até o lá carro e e descobri saísse que o dali. brilho vinha de um Quem quarto está dos vindo? fundos. Perguntei, A curiosidade tentando falou entender o mais que ela alto e estava abri a falando. porta lentamente. Ela olhou para mim novamente, Para minha mas não agradável respondeu. surpresa, havia um Apenas deu refrigerador outro ligado passo em contra a direção à parede. estrada, agora com os pés Ansioso, descalços abri a afundando nas porta, poças de mas água. não encontrei nada. A cada segundo que passava, Literalmente a situação nada. ficava mais As insuportável. prateleiras haviam sido Algo naquela removidas, garota não estava como se o certo, aparelho e eu não tivesse sido conseguia entender o completamente que era. esvaziado. O medo Ao finalmente fechar a falou porta, mais alto. eu tinha 90% Voltei para o de carro, certeza de me ter sentindo ouvido um um pouco ruído na culpado sala por deixá-la principal, ali, mas como algo me caindo dizia que eu no chão. precisava ir embora. Congelei por Quando uns entrei 10 no carro segundos. e olhei pelo retrovisor novamente, Será que ela já imaginei não isso? estava mais lá. Não era Olhei para os possível. lados, tentando encontrar algum sinal Silenciosamente, dela, mas a voltei garota para a havia sala desaparecido, principal e olhei como ao se redor. nunca tivesse estado ali. Nada. A sensação de que Parte de algo mim estava me queria continuar observando era investigando, esmagadora. mas não tinha Liguei o tempo motor para e isso. acelerei, com as mãos Saí trêmulas no pela volante e porta o de coração entrada e disparado no praticamente peito. corri para outra Conforme loja. dirigia, algo Estava ainda mais aberta, estranho graças a aconteceu. Deus. Cerca de 10 Paguei minutos pela minha depois, bebida e em voltei meio à para o tempestade, caminhão. vi algo à frente, Algo nessa iluminado parada pelos toda faróis. parecia errado. Era a mesma garota. Precisava voltar Ela para a estava estrada parada o na mais estrada rápido novamente, possível. dessa vez no meio da Dei pista, uma de última costas olhada na para loja mim, com abandonada as e mesmas notei que a roupas porta encharcadas estava e o agora mesmo ar aberta. frio e inexpressivo. Eu tinha Pisei no 100% de freio certeza bruscamente, de que a e havia o carro fechado. derrapou levemente no Não asfalto era meu molhado. trabalho descobrir O o que estava coração quase acontecendo saiu ali, pela boca. então liguei o motor e Como ela voltei podia para a estar estrada. ali, tão à frente, A se eu cafeína havia começou a acabado de fazer passar efeito por e ela? me tirou rapidamente Não da era névoa de possível. cansaço. Não havia Minha como ela mente ter começou chegado a tão devagar longe e a pé, comecei a pensar em especialmente como naquela tudo chuva. aquilo tinha sido Eu bizarro. não sabia o que fazer. Acho que um Minha invasor em um mente prédio corria em mil abandonado direções, não era a coisa tentando mais encontrar estranha uma do explicação mundo, lógica, mas minha mas mente nada não fazia conseguia sentido. explicar aquele refrigerador. O medo estava não me dominando importava a por teoria completo. que eu inventasse. A garota se virou Tentei lentamente, esquecer e me olhando continuei mais uma dirigindo. vez, e, com a mesma Foi voz então fria, que comecei disse: a notar movimentos "Ele estranhos está na aqui." cortina atrás de Naquele mim. momento, eu O soube que suor não poderia começou a ficar ali escorrer mais pela nenhum minha segundo. testa. Acelerei o Observei carro, pelo retrovisor desviando enquanto dela, a e cortina segui em parecia frente o mais ondular e rápido notei que que a pude. cortina se movia, O som da mesmo chuva e do sem o vento ar parecia ligado. se intensificar a cada Pensei quilômetro, no pior, mas o que havia realmente alguém me no meu apavorava era a caminhão. sensação de que algo, Eu ou não alguém, tinha armas estava me comigo nem seguindo. nada, então Só quando cheguei discretamente em casa, digitei no meu muito telefone o depois da endereço da meia-noite, delegacia consegui de parar e polícia mais respirar. próxima. Tranquei A todas as viagem portas e até lá janelas, foram os 20 ainda abalado minutos pelo que mais havia tensos e acontecido. horríveis da minha vida. Passei a noite em claro, Continuei tentando imaginando entender o que eu aquela tinha pessoa visto e estendendo ouvido. a mão para me agarrar Nos ou dias tentando seguintes, fazer o procurei caminhão notícias colidir. sobre desaparecimentos ou Finalmente, acidentes na estrada, me aproximei mas não da encontrei nada delegacia. que explicasse quem era aquela Parei o garota ou caminhão por que o ela mais estava próximo ali. que pude e Até basicamente hoje, corri até a nunca soube o que delegacia. aconteceu naquela noite. Em segundos, E meu sempre que caminhão chove estava forte estou na cercado por estrada, policiais fico com e medo de depois vê-la que abri a novamente. parte traseira, Porque, o que vi desta ficará vez, comigo para talvez sempre. a ele esteja realmente Os policiais lá, tiraram esperando por 3 mim. pessoas com aparência de sem-teto,